Eu vou ler em São João, capítulo 3. É um velho assunto, mas necessário. E como eu digo, eu não me preocupo de trazer coisas novas que vocês não sabem. Eu me preocupo de trazer aquilo que cada um de nós precisamos. Como cantou a nossa irmã, como que é? O basta viver o cada dia, como que é? É um dia por vez. É isto. Verso 1 até o 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você quer o céu? Então aí está. É necessário, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Senhor, que o Senhor possa expressar. O Senhor não tem outros lábios a não ser os nossos, outras mãos a não ser as nossas, outros pés. Então que o Senhor se expresse para os teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu daria um título: não procure substituir o novo nascimento, ou não substituas o novo nascimento. Essa, primeiramente, eu quero mostrar a vocês sobre o que é o nascer de novo. E esta foi a primeira doutrina. Olha a importância disto. A primeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. A primeira doutrina dele não foi milênio, não foi selos, não foi trovões, entende? Não foi trono da misericórdia, não foi isso. A primeira doutrina, ela é pessoal, é voltada para o nosso bem, para a nossa pessoa. Necessário vos é nascer de novo. E para quem Jesus disse isto? Ele não disse isto para uma pessoa ímpia. Ele disse isto para uma pessoa que conhecia a lei de cor, um homem que nunca havia mentido, não vivia brigando, não vivia difamando, não vivia com fofocas, uma pessoa que não vivia com malícias, entende? Um homem de grande respeito, um príncipe, um expoente, um exemplo para todo Israel. E este foi ter da noite com Jesus. Sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus era um elogio, um reconhecimento certo, mas Jesus direcionou para a necessidade dele, apesar de tanta religião, apesar de ser uma pessoa de primeira linha,
Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E se não nascer de novo, não podes ver, não podes entrar no reino dos céus. E ali estava aquele velho homem, e ele fazia tudo isso com desejo de entrar nos céus, cumpria a sua religião. Mas, para entrar ali, é como disse Jesus, em verdade, olha, reafirmando, vos digo, é necessário nascer de novo. Então não pode ser menosprezado este ponto, essa doutrina. Não, foi a primeira doutrina do Senhor Jesus e ela deveria ser também para os pregadores a primeira doutrina para levar para os que vão se convertendo, mostrar para eles que eles começaram a caminhar, mas não chegaram no fim da estrada, e que eles devem prosseguir. Então, veja, essa é uma doutrina básica, é um fundamento. É de onde depende a segurança da pessoa, da tua fé, da tua vida espiritual. Ela depende do novo nascimento. Mas, pastor, depende da fé? Sim, mas aí está o novo nascimento. O novo nascimento. Essa deva ser uma preocupação de cada um. Não é certo? Agora, por que nascer de novo? Vamos explicar rapidinho, que eu quero entrar no nosso tema. O nosso primeiro nascimento foi este, quando nascemos de nossa mãe, e todos, desde Adão, depois da queda, vamos dizer, já nasceu com uma natureza torcida, voltada para o erro, para a mentira, para o engano, o desejo, a inclinação, tudo está voltado para os desejos carnais. Essa é uma coisa que ninguém se livra. Nascido de homem e mulher, é isso. Não existe, o americano não é melhor do que o brasileiro, o chinês não é melhor do que o japonês, o branco não é melhor do que o negro. Todos, vamos dizer, é farinha do mesmo saco. E todos têm que passar por isto. É uma necessidade. Agora, é uma das coisas que muitos pastores evitam. E muitos de nós, membros, irmãos, evitamos por quê? Há um preço para se pagar. Há uma renúncia. E se fala novo nascimento, então tem que, se é novo, é novo. Então, veja, é porque o velho tem que morrer. Não pode o novo vir ao lado do velho. Não. Um tem que dar lugar ao outro. Quer dizer, um tem que morrer para o outro nascer. Nós olhamos qualquer semente, o natural nos fala isto. Se aquela semente ela não morrer, seja batatinha, seja o arroz, seja o feijão, seja qualquer um, se primeiro ela não morrer, a vida não pode sair ali. Não, não pode. Então, primeiro tem que morrer. Para o novo nascimento, primeiro tem que morrer o velho homem. O que eu digo, a velha natureza,
o gosto pelo pecado, o prazer pelo erro. Isto tem que morrer. Então vejamos que é preciso o velho morrer para o novo brotar. Eles não poderão, velho e novo, coexistirem, entende, ao mesmo tempo. Agora, como é que começa o nascimento natural? Vamos olhar. Primeiro, a mulher tem que conceber a semente do homem, não é isso? Depois, o que? Haja o tempo de gestação, aquilo vai desenvolver no útero dela. Aquele bebê vai desenvolver, ela tem certos desejos, ela procura atender esses desejos. E quando você tem certos desejos, é porque você está necessitando, este corpo, Cristo em você, este corpo que está desenvolvendo, este novo homem, esta teofania, ela está carecendo daquela proteína, está carecendo. Quando você ouve, você tem que orar mais, você tem que vigiar, você entende? Tem que buscar. E, às vezes, elas têm uns pedidos interessantes, né? Desejo que não existe nesse tempo, mas é porque em algum lugar existe. Então, veja, o novo nascimento, ele tem que primeiro ter uma concepção. Quando que é essa concepção? É quando você aceitou Jesus Cristo. Ali começou a concepção. É claro que tem que desenvolver essa concepção, essa gestação, até chegar ao parto. E nós vemos que o parto, há 3 coisas que acontecem em um parto. A água, a bolsa d'água rompe. A segunda coisa, há sangue. Há dores, angústia. Nessa hora se lembra de Eva, não é, irmãs? E depois o quê? Quando nasce a criança, então a vida entra naquele corpo. As 3 etapas: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Entende? Por isso Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito. Olha bem vocês, o nascimento, ele segue esta linha, é o natural. Mas como eu disse, antes de nascer, primeiro tem que morrer. Para que um cordeiro fosse um sacrifício perfeito, ele tinha que estar 100% morto para ser colocado sobre o altar. E assim também é. Temos que morrer para nós mesmos. Agora, morrer para si é difícil. Certa vez, quando enterrávamos o pastor Décio Viana e a família, eles morreram, caíram dentro de um rio ali em São Paulo, morreu toda a família. Eu lembro bem que ali no cemitério, aqueles homens cavando, os coveiros cavando, e São Paulo é muita gente, né? E ali tirava aqueles pedaços de caixão e podre, terno, algum pedaço podre e assim tinha que desocupar o buraco, tirava os ossos para queimar, mas tinha que desocupar o buraco para pôr um novo defunto ali. Eu estava perto. Eu lembro que uma hora o coveiro lá chegou no caixão e esse aqui está inteiro. Morreu, mas não apodreceu. Está inteiro. Tem gente que
vamos dizer, está quase morto, mas não apodreceu ainda. Está em coma, mas retorna, muitas vezes retorna. Quer dizer, vão até a fronteira e volta com os velhos desejos. Mas, quando há o parto natural, vocês sabem que as dores vêm. As mulheres se entendem bem disso. Vêm as dores. Entende? E este parto, entende? Para nascer essa nova criatura, o velho tem que morrer. Há uma dor, há dor alucinante. Mas isso, a própria natureza trabalha. Quando chegou a hora, chegou a hora. Se você tem concebido Cristo em sua vida, lembre que Ele quer crescer e Ele quer apossar da sua vida e ser o rei, reinar sobre você. Agora, é preciso pagar o preço. Quer ser mãe? Tem que pagar o preço. Entende? Mas assim hoje, como também existe, aí não tenho nada contra isso, até bom, é necessário, quando é necessário, né? O parto... Hã? Cesariana. É um parto sem dor. Não é certo? Mas eu quero ler o que diz o irmão Brana, que hoje eles procuram substituir o novo nascimento. Mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, a partir do parágrafo 26. Escute. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento. Eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. Eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto de uma maneira diferente. Isso deve ser exatamente bem diferente. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Então, o batismo, você não pode substituir o batismo, mesmo em nome de Jesus, pelo novo nascimento. Não se pode substituir. Entra, seja um membro da igreja, põe o teu nome no livro, dá um aperto de mão, isso é comum lá. E o profeta diz que eles estão procurando substituir o novo nascimento. E se não existe o novo nascimento, que tipo de crentes serão? Que tipo de pessoas serão? Serão mundanos religiosos. Não mundanos, agora o mundano religioso. Agora, nós todos sabemos que o nascimento, eu não me importo aonde isto está, ou em que lugar, ou perto de quê, é uma sujeira. Onde há o nascimento, é uma sujeira.
Se o bebê nasce numa pilha de feno, ou em um chão duro, ou em uma sala de hospital decorado de cor-de-rosa, é uma sujeira de qualquer maneira. O nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas, nós iremos aonde eles apertam as mãos, nós iremos aonde eles não gritem e chorem, e batam no altar e implorem. Quer dizer, você deseja ser tão humano. O que nós necessitamos é de um nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. A vida, você quer esta vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente, você toma aquela batata e a põe na terra, até que você possa ter novas batatas. Aquela velha batata tem que apodrecer. O milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca pode ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego esteja podres, mortos, morram completamente no altar e gritando, fiquem todos sujos, a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo e bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo nova vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica, certamente. Assim como em um parto existe dores, angústia, também para alcançar essa nova vida, você tem que morrer. Lutar contra você mesmo, passar, suplicar, vir ao pé da cruz. E temos uma promessa. Aquele que começou a boa obra, aquele que me chamou, te chamou, ele quer nos trazer para o terreno dele. Então, negar a si próprio, deixar as tuas vaidades de lado, minha irmã, irmão, o teu orgulho, que o orgulho é a causa da desgraça de muitos lares, de muitas pessoas boas. O seu egoísmo, o egocentrismo está acima do seu bem espiritual ou acima do bem da própria família. Essas coisas têm que morrer. Tem que morrer. E para isso é preciso, como diz as Escrituras, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Alberi, o desejo ardente que ele tinha de mais por Deus. E a pessoa, quando tem esse desejo, ele ou ela vai, faz o que deve fazer. E buscar, e Jesus disse, quem bate, se abre, quem pede, recebe, quem busca, encontra. Então tem que isso estar ali por dentro. Esta sede por Deus. Agora,
Você quer deixar as vaidades desaparecer? Esse desejo de cortar o cabelo, irmã? Esse desejo de chamar a atenção de uma maneira maliciosa? Com andar, com uma veste sexy? O novo nascimento mata tudo isso. Mata tudo isso. O problema, como diz, é que não querem morrer. E se, como diz Jesus, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Em outras palavras, não vai no arrebatamento, não vai para o céu. Você encara o que você quer. O novo nascimento te dá aquela natureza, aquele apetite doce pelas coisas de Deus. Você se agrada das coisas de Deus. Tem prazer nas coisas de Deus. Então é isso. O novo nascimento, ele lhe tira aquele prazer de pecar. Entende? É o que Deus faz, Ele tira esse prazer do pecado. Não é que você vai ficar mais bonito do que é. Não, o espelho, a identidade é a mesma. Mas aquela inclinação para a mentira, para o engano, para a avareza, para as coisas indevidas, para a música mundana. Irmãos, isso tem que morrer. Agora, onde que isso morre? Morrer não é fácil. É aos pés de Deus, é vindo a Deus. Como diz o irmão Brana, não me importa se você berra, se você chora, se você pula, não interessa. Isso não deve ser feito como tradição, um hábito. Sai dali, está a mesma coisa. Mas com essas dores é que se alcança, é chegar a Deus de coração. Irmão Brana, ele na mensagem de desespero, ele fala de uma irmã que ela sempre estava naquela vida alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa. E ele viu ela vir no altar, orando, dali um pouquinho ela levantou, agora eu creio que tudo está bem. O irmão Brano levantou dali de trás e disse, não, permaneça no altar. E ela permaneceu e foi aprofundando, e foi aprofundando, e foi aprofundando. Daqui um pouco ela gritou, Senhor, salva-me. Quer dizer, tem que mergulhar. Tem que cavar, ir mais fundo. Não existe um novo nascimento sem primeiro morrer a coisa velha. Vamos aqui. O título é Não substituas o novo nascimento, né? Porque hoje quero de uma maneira clássica, uma maneira educada, uma maneira fina, uma maneira social. A verdade que tem substituído, falando em termos, o mundo cristão, chamado cristão, tem procurado substituir, cortar volta. Púlpitos, ministros, o povo em geral. Mas essa é uma realidade que tem que ser encarada. Entende? Tem que ser encarada. Agora, a morte, ninguém gosta de morte. Mas a morte natural, um dia ela tem que ser encarada. A fila vai andando. Então, o novo nascimento tem que ser encarado. Você tem desejo de superar o pecado que domina a sua carne? Controla o seu olhar? Controla os seus lábios? Controla o seu coração? Isso tem que ser encarado. Então, Senhor,
eu quero isto. E a tua fome, teu desejo, teu apetite por isto é que te faz chegar a Deus, porque você vê que é uma necessidade. Outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo no armazém. Não é de minha intenção repetir sobre isto, porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se ele, irmão Brana, quando se converteu, ele estava cego, né? Ficando cego. Se ele me curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo, ó Deus, esse é o meu refúgio, enquanto eu olho na cruz. Eu tenho visto aquelas mulheres, Meda disse. Nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse, Bill, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. E disse, você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse, se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si. Eu disse, só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. Eu disse, eu estava na Finlândia não muito tempo atrás, querida. Eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Maninin. E nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna, e eles lhe pegava, ele derramava água quente em cima de rochas quentes, e isso somente lhe faz suar. Então eles fazem você pular em uma água gelada, e então sai de novo, então você entra em um quarto, e há enfermeiras ali dentro, mulheres, que esfregam os homens, e eles nus, os envia de volta na piscina. Eu não entrei. E eu disse, Dr. Manini, isso é errado. E ele disse, está bem então, irmão Brana, reverendo Brana, isso é errado. Então, e os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e a colocam na mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem? E as suas enfermeiras nos hospitais? Eu disse, me perdoe, irmão Menino, você está certo. O que é isto? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Eu não podia entender isto, que o banheiro era do lado da rua para ambos masculino e feminino. Eu não podia crer que quando uma mulher ia para a praia, para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham uma sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça, então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e ia nadar, quer dizer, um biquíni, né? Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isto. Isto é um costume da França. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, nenhuma roupa, definitivamente. Andando pelas pradarias, nunca souberam o que era um banheiro ou coisas assim, ou nunca saiu um da visão do outro, porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. Porém, são costumes das nações. Porém, eu disse, querida, nós somos diferentes.
Nós somos de uma outra nação. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz estas coisas parecerem tão erradas. Pois a Bíblia diz: aquele que professa tais coisas, afirmam que eles mostram que são peregrinos e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade por vir, do futuro, né? Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas. Eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação, cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é um americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem. E criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu. Porque o seu espírito vem de cima e ele te controla. Uma pequena coisa em que você pode olhar na Escritura, aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferentes. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros, porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. Um fugitivo não tem lar. Um renegado é uma pessoa horrível. Porém, um peregrino é algo real e é de uma terra real, numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa, professando pela sua vida que ele tem alguma coisa de que ele é de um outro país. Aí está a razão. Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, anda despida, né? Anda da maneira do mundo, é porque ainda são daqui. Jesus diz: quem é nascido do céu, é do Espírito, é do Espírito. Quem é nascido da terra, quer dizer, ainda não saiu do primeiro nascimento, entende? Tem prazer em todas estas coisas. Tem satisfação em tudo isso. Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, aquelas pessoas que vestem aquelas coisas, deixe-me dizer-lhe, na África do Sul, quando eu vi 30.000 selvagens no seu estado natural, nus, nativos de modo geral, moças de 16, 18 anos, 20 anos de idade, rapazes com nenhum pingo de roupa, estando ali de pé com lamas em suas faces, e todos pintados, ossos atravessados em seus narizes e pedaços de madeira pendurados em suas orelhas e ossos humanos atravessados ou algum osso em seus cabelos, dentes de animais pendurados sobre eles, nus como eles vieram ao mundo. E não sabiam disso. Porém, quando eles receberam Cristo e caíram sobre suas faces, seus braços se esconderam a vergonha dos seus seios, enquanto elas saíam e encontravam roupas para se vestirem, porque elas se tornaram peregrinas e estrangeiras para este mundo. Aleluia! Eles saíram para longe disto. Sim, Senhor. O Espírito de Deus caiu ali, e aquelas mulheres nuas, homens nus. Olha o que Deus faz. Ele tira as pessoas desses hábitos
Tira as pessoas da pornografia. Tira, sim, desses filmes, dessas coisas imundas. Alguém diz, eu gosto de filme de terror. Está louco. Entende? Que apetite. Então, veja vocês, Deus, Ele transforma. Você crê nisso? Deus, Ele muda. O batismo, ele não regenera a pessoa, mas a obra do Espírito Santo, você foi concebido, ele vai te levar até lá. Por isso é que você tem que estar com seu coração voltado sempre para mais, Senhor, de ti. Eu quero mais e mais de ti, Senhor. Sim, estas pessoas chamam a si mesmas de cristãs. Elas pertencem a igrejas, elas saem e dizem, nós somos batistas, aliás, metodistas, batistas, pentecostais, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos isto, aquilo e aquilo outro. Isso não tem nada a ver com o assunto. Seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. Jesus disse, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Quando aquele desejo, por exemplo, o que leva uma mulher a querer vestir daquela maneira? O que leva uma cristã a se vestir com essa roupa justa, pegada, mostrando sinais de roupas íntimas, esta saia que nem sequer dobra por cima do joelho. Há um espírito dentro da pessoa, uma sede. E tudo que a pessoa faz é por causa desta sede. O bêbado é a sede que ele tem pela cachaça. O drogado é a sede que ele tem pela droga. Essas coisas de Jezabel, como chama? Maquiagem, essas coisas, a pessoa usa porque tem que atender esse clamor, esta sede. E Deus vai julgar as pessoas. Olha bem, é pelo que está dentro delas. É pelo que está dentro delas. Então, não é preciso você maquiar as coisas. O cristianismo não é uma maquiação, um disfarce, uma máscara. O cristianismo é uma realidade. Agora, você tem que pagar o preço, você tem que vir. Você deseja, como no livro Peregrino, que desejava, vai passar por todas as coisas, mas Deus está ali para te ajudar, para te conduzir, para te levar à vitória. Então, o teu prazer, o que traz o novo nascimento, lhe traz prazer pelas coisas de Deus. O novo nascimento não te dá prazer pelas coisas mundanas. Não, te dá prazer nas coisas de Deus, como vimos aqui, cantar, louvar a Deus, entende? Ele te dá prazer de estar em companhias de quem tem espíritos semelhantes, mentes semelhantes. O novo nascimento, ele faz como Abraão, que buscava a cidade, cujo fundador e artífice é Deus. Ele sabia que havia essa cidade, porque um dia ele encontrou com o rei dela, Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer, rei da paz. Agora, por que Abraão buscava isto? Porque ele nasceu
do Espírito, nasceu para as coisas que são de cima. E o que acontece com qualquer homem ou mulher que nasce de novo? O seu prazer está voltado para as coisas de cima. O seu prazer não está voltado para dinheiro, para posição, para nome, para fama. Não, não. O seu prazer está voltado para os céus. Entende? O americano tem a sua natureza, eu tenho meus direitos, sou americano, americana. Então o francês tem seu jeito, tudo questiona, tudo discute. Entende? Mas isso é o mundo, irmãos. Nós não temos que saber nada com essas coisas lá fora. Nós somos o quê? Estrangeiros e peregrinos. Agora, o que acontece com o estrangeiro? Ele vive numa terra que não é dele. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar. Não é isso? Então, você vive pelas coisas que são de cima. É claro que vão lhe dizer que você é louco, é isso, aquilo. Mas um estrangeiro, pode ver que ele nunca fala o idioma correto. Você não se agrada da conversação, da piadas sujas. Você não se agrada, entende? Você geme no meio de tudo isso. Mas por quê? Você deseja outras coisas. Deseja o quê? As coisas que são dos céus. Isso é o que faz o novo nascimento. E eu espero que cada um de vocês estejam apaixonados pelas coisas que são de cima. E a Escritura nos diz o quê? Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. E as Escrituras, ela nos mostra essa nova cidade. Apocalipse 21, a nova Jerusalém. Entende? A nova Jerusalém. O novo céus, a nova terra. E essas coisas aqui são tudo passageiras. Mas o que você fez, o que nós fizemos, olhamos para o outro lado. Somos estrangeiros, somos peregrinos. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Se você está cansado, Ele te dá forças, Ele te renova. E aonde você vai, eu como brasileiro, aonde eu for, em qualquer parte do mundo, as leis do meu país me protegem, as leis do meu país me obrigam a estar dentro delas. Elas me representam. Eu estou sujeito a elas. E não importa onde você vai, onde você trabalha, as leis do seu país, elas te controlam. Você não é crente só no meio dos crentes. Não, você vive a palavra de Deus aonde você está. Fiquemos de pé. Cadê o irmão Beto? Cadê os músicos? Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Primeiro oremos. Pai, eu peço por cada irmão, por cada irmã,
por aqueles que sabem que ainda não chegaram onde devia chegar, ainda não nasceram de novo, mas estão em processo. Que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam, ó Deus, alcançar esta vitória. A vitória sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o pecado. A vitória sobre a carne. Não é que a carne vai desaparecer e deixar de desejar, mas ela estará tão submissa ao Espírito. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, tuas filhas. Você que deseja uma vitória total nesse sentido, alcançar a plenitude do novo nascimento. E você sabe que não tem. Agora escute, não é porque você tem essas tentações, essas naturezinhas. Eu te faço uma pergunta, você tem prazer pelo pecado? Então é para você que eu falo. Mas você quer a vitória? Todos de olhos fechados, levantaria você a sua mão e pediria, irmão Febrônio, ore por mim? Senhor, não somente aqui, mas há mãos levantadas, e o Senhor está olhando cada uma delas. Eu peço que o Senhor aperfeiçoe a tua obra no meu irmão, na minha irmã, e que eles possam, ó Deus, alcançar esta vitória, Senhor, e nascer do teu Espírito, e que o Senhor unja esse Espírito, batizando-o, selando-o no reino dos céus. Abençoe nossas irmãs, nossos irmãos. Faça com que cada um seja mais forte, Senhor, do que essas inclinações erradas, que elas morram, que elas possam desaparecer, perder esta batalha, e que teu povo possa se armar com oração e vigilância, até que alcance, Senhor, esta bênção plena. Conceda a cada um, em nome de Jesus. Amém.